Cidade Inclusiva, com Cid Torquato. Olá, Cid Torquato. Olá, Fabiola, bom dia. Gostou da sua... E esse jingle novo? É, isso que eu ia te falar. Gostou da sua roupinha nova aqui na CBN? Gostei sim, muito bacana. Ficou bonita, né, a sua vinheta? Ficou bom, essa vinheta ficou bem legal. É, uma vinheta muito bem feita, toda orquestrada, muito bonita. Bom, mas vamos falar sobre inclusão e hoje vamos falar sobre pós-graduação, é isso? Exatamente. Tem um curso de pós-graduação que está sendo oferecido para o mercado, obviamente para pessoas com proximidade com a temática, ou seja, gente que já trabalha na área, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, outros profissionais que mais ou menos trabalham nessa área de reabilitação, de atenção à pessoa com deficiência em geral. Mas é um curso extremamente interessante, extremamente importante e gratuito ainda por cima, o que por um lado é muito interessante, mas mostra também, em ser gratuito, a importância que ele tem, a carência no mercado de cursos dessa natureza, e por isso essa iniciativa de um curso dessa importância gratuito. Na verdade, ele tem apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão, do Ministério de Ciência e Tecnologia. É organizado pelo ITS Brasil, que é o Instituto de Tecnologia Social, pela Fundação Dom Carlo Gnocchi Onlus. Eu faltei na minha aula de italiano, então não sei se eu pronunciei corretamente, mas é Fundação Dom Carlo Gnocchi Onlus, e da Faculdade de Medicina do ABC, que é a FMABC. É um curso de pós-graduação em tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva para quem não sabe? São todas aquelas ferramentas, aquelas tecnologias, aquelas ajudas, aqueles objetos que podem ser utilizados para melhorar a vida das pessoas que têm algum tipo de restrição de movimento, ou de fala, ou de visão, ou seja... E vai tudo, desde programas de computador até a questão de mesas, todo tipo de equipamento, tudo o CID? Exatamente. Das coisas mais simples, ou seja, muitas vezes um pedacinho de velcro para segurar um dedo, sei lá, ou até as tecnologias mais sofisticadas, tanto tecnologia de informação usando computador, como outras tecnologias, como grandes robôs, máquinas que podem ajudar desde o processo de reabilitação até o processo final de inclusão daquela pessoa na sociedade. Porque, por exemplo, imagina uma pessoa como eu. Eu tenho mobilidade, ou seja, tenho algum movimento de braços. Consigo fazer muito pouca coisa com eles. Na verdade, eu digo meio que brincando, mas é meio sério, meio brincando, porque a única coisa que eu consigo fazer é mexer no computador, ainda bem. O computador é minha janela para o mundo. Então... E você usa algum equipamento especial, Cid, para o computador? Para o notebook, sim. Quando eu trabalho no notebook, eu uso um adaptador para teclar. Eu tenho usado muito o iPad, que deu uma revolucionada na minha vida. Isso é desse tipo de movimento que nós estamos falando, ou seja, de coisas em geral, porque o universo é tão grande de objetos, gadgets, pequenas pecinhas, até, como eu disse, as coisas mais sofisticadas, para melhorar a vida da pessoa, para facilitar atividades, para viabilizar funções que a pessoa não tem. Então é bem amplo o espectro de ação da tecnologia assistiva. E, como eu disse, é um assunto fundamental
para a reabilitação e inclusão das pessoas com deficiência em geral. É isso que vai fazer o futuro ser diferente, né, Cid? É importantíssimo. Agora, qual é o público-alvo, por exemplo? Quem é que pode fazer esse curso? Ele é voltado só, por exemplo, para pessoa de áreas mais técnicas que desenvolvem esses equipamentos ou não para médicos, enfim? Não, como eu disse, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, profissionais da área da educação, arquitetos, engenheiros, porque tem uma relação com equipamentos, mas também tem bastante uma relação com o espaço físico. Como eu estava dizendo, por exemplo, se eu trabalho e trabalho para que eu consiga trabalhar, eu preciso de uma série de recursos para que eu consiga desempenhar as funções que eu preciso desempenhar. Então, por exemplo, a mesa tem que ser especial, numa altura correta, o espaço entre as pernas da mesa também, o telefone, se eu quero usar o telefone, ele tem que ter recursos especiais para que eu possa atendê-lo de preferência sem precisar das pessoas. Na verdade, o grande intuito das tecnologias assistivas e desse tipo de processo é prover mais autonomia para a pessoa. Né? Eu acho que essa é a grande briga que a gente tem, mesmo que às vezes milimetricamente, e ganhando aos poucos mais e mais autonomia, ou seja, dependendo menos e menos dos outros. Por isso a importância de um curso como esse, gratuito, né? E assim, muito incentivado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, enfim, que isso se expanda para todo o país, né, Cid? Isso que é importante a gente falar. Com certeza. Já existem iniciativas aqui e ali, mas e estão crescendo, o que é boa, a notícia é boa, né, porque é fundamental que isso seja disseminado para que a gente tenha uma maior inclusão da pessoa com deficiência. Fabíola, só vou lhe dar um número para você ter uma noção, uma ideia de quanto nós temos ainda que caminhar. São 30 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, mais ou menos, representa mais ou menos 15% da população. Apenas 1% dessas pessoas estão formalmente empregadas. Nossa. Quer dizer, a gente sabe que tem muito trabalho informal, até porque esse é um assunto para que a gente pode até explorar num outro dia, porque é um assunto interessante. Você tem a lei de cotas, você tem vários esforços no sentido da empregabilidade da pessoa com deficiência. E muitos deles são voltados para grandes empresas, quando, na minha humilde opinião, o grande mercado que poderia absorver uma quantidade muito grande de mão de obra de pessoas com deficiência seria o mercado das pequenas e médias empresas. Mas, para tanto, precisaria existir precisa existir incentivos. Hoje a lei de cotas, ela obriga as empresas acima de 100 funcionários, por exemplo, a contratarem pessoas com deficiência. Quando, o grande mercado, os maiores empregadores são as pequenas e médias empresas. E não existe nenhum programa no Brasil nesse sentido ainda, de incentivar, talvez até bonificar essas pequenas e médias empresas para que elas possam absorver, inclusive, aquela mão de obra com deficiência nos bairros, ou seja, uma mão de obra menos qualificada para uma empresa que precisa de menos qualificação. Então, isso não está sendo discutido, é um assunto que eu venho falando disso há algum tempo, mas uma andorinha muitas vezes não faz verão. Mas a gente continua falando dela. Olha, Cid, só para terminar aqui a questão do curso de pós-graduação, ele começa em maio de 2011 e vai até abril de 2012. As inscrições, Fabíola, vão até agora, dia 11 de abril. Tá, tem que correr então, até dia 11 de abril. Porque são só 40 vagas. Tá certo, você vai colocar lá no blog, não vai? Vou colocar porque, estranhamente, no site do ITS Brasil, que é a ONG a principal nesse processo que está organizando isso. Cid, muito obrigada pela participação, um bom dia a você.